Então eu tenho certeza que o coração daquela mãe ficou no rio, depois de colocar o cesto ali. Porém, Deus tinha um propósito na vida desse bebê. Deus tem um propósito na vida do teu filho. Então não esquenta a cabeça não, deixa Deus fazer. Não tira a mão, você quer abraçar, você quer afagar o moleque, né? Você sabe que na sombra aqui, ó, não cresce nada. Você já viu debaixo de uma árvore? Já viu debaixo de uma árvore bem grande? Tem alguma coisa? Tem nada, tem só areia. Porque se fica, né, não tem vida. E tem mães que ficam assim também, abafando o filho. Então ele não tem vida, ele não cresce. Ei, está entendendo o que o Espírito está dizendo? Ensina o menino o caminho que deve andar, não abafa o menino, não proíbe o menino de fazer as coisas. Então fé e coragem. Fé e coragem. Então o coração dessa mãe ficou ali no rio, com certeza. Deus tinha um propósito para esse bebê. Futuramente seria o libertador do povo hebreu da mão de Faraó, Moisés. Olha só que coisa interessante. Como é que Deus faz as coisas? Amanhã teu filho pode ser um missionário, pregando a palavra para libertar o povo do cativeiro, das mãos do diabo. E é isso, valorize então. Valorize a tua mãe, valorize teu filho. Aleluia. Então nós vemos aqui a demonstração de fé. Sua irmã chamada Miriam ficou de trás dos juncos ali, o menininho lá no rio, olhando para ver o que ia acontecer com o seu irmãozinho. Imagina você lá, eu fico imaginando. Quando de repente a filha de Faraó desce, né, para se banhar naquele rio, vendo aquele cesto, teve curiosidade. Ainda bem que mulher é curiosa, mãe é curiosa. Ela teve curiosidade de saber o que poderia estar ali dentro daquele cesto. Aleluia. Quando então ela se deparou com um bebê, reconhecendo logo que era um bebê hebreu, como é que pode? É tudo Deus no controle das coisas. Então quando ela viu aquele bebê, o coração da filha de Faraó se encheu de compaixão e decidiu adotá-lo, um menino. Como é que é isso? Só Deus pode fazer um negócio desse. Só Deus dá livramento. Quando Deus tem um propósito, só Ele pode dar livramento. Miriam então estava de longe, contemplando aquela cena, correu logo e perguntou: a senhora gostaria que eu fosse arrumar uma mulher hebreia que pudesse amamentar o bebê? Olha que coisa linda. A própria mãe. Então quando a filha de Faraó concordou, Miriam foi lá chamar a mãe, Joquebede, a mãe do bebê. Vem cá, eu consegui. Ela quer que a mãe cuide do bebê, e a própria mãe foi lá amamentar Moisés. E além de tudo ainda recebeu dinheiro para isso. Olha que coisa, é só Deus que pode fazer um negócio desse, né? Quando Deus está no controle de tudo, né, no controle de tudo, nada dá errado. Está pensando? Nada dá errado. Deixa Deus controlar a tua vida. Deixa Deus controlar teu casamento. Deixa Deus controlar teu filho. Deixa Deus fazer. Lógico que tem que dar o suporte, mas deixa Deus fazer. Quando Deus faz, nada dá errado. Deus em sua soberania tinha um plano de vida para Moisés, como tem para você, para teu filho. Aleluia. Então o menino foi adotado pela filha de Faraó, porém foi criado com a própria mãe. Quem poderia fazer isso? Depois de tanta angústia, depois de tanta tristeza, depois de colocar o menino no rio, num cesto feito de junco, de palha, betumado, alguém lá, e só Deus para colocar no coração da filha de Faraó para adotar um hebreu, sendo que o pai queria matar todos eles. Entende, irmãos, o que Deus está falando? Então você é uma mãe vitoriosa, privilegiada, uma mãe que sofre, mas não desiste, não desiste. Então quando Moisés tinha talvez aproximado aí 2,5, 3 anos, nós não sabemos a data certa, foi entregue à filha de Faraó, foi criado, protegido e educado num palácio. Mas o coraçãozinho do menino estava onde? Lá, hebreu, sangue azul. Ele estava ali sendo criado porque Deus tinha um propósito na vida dele. Criado num palácio, para depois, quando adulto, libertar o povo da escravidão do Egito. Só Deus faz um negócio desse. Só Deus pode proteger minha mãe de 6 filhos. Perdeu o meu pai com 38 anos. 6 irmãos. Sozinho, para depois fazer, se for contar aqui, dar uma novela de não sei quanto tempo lá na Record, Globo não, da Record,
Então dá novela de ver o que minha mãe fez por nós, só se sacrificou por nós, para depois estarmos aqui hoje, pregando a palavra. Deus tem um propósito na tua vida do teu filho, Deus tem propósito, então deixa Deus fazer. Está lá, uma mãe com Alzheimer, vai fazer 88 anos dia 30, mas está firme, fez a operação com 3 meses, está andando, o fêmur está andando. Porque Deus tem propósito, irmãos. Deixa Deus fazer. Solta o teu filho, deixa Deus fazer. Aleluia. Não prende o menino não, né? Deixa ele tomar sol para ele crescer. Mãe sabe das coisas. Solta o menino. Aleluia. Então, olha só, gostaria aqui de ressaltar alguma coisa para as mães. A Bíblia não registra a palavra direto de Jacobede nesse momento. Olha só, silenciosa. A sua fé, por causa do seu filho. Porém, as suas ações falam poderosamente da determinação desse amor. Problemas vão vir? Sim ou não, mãe? Vão. Olha, problemas vão vir. Angústias vão vir sobre a sua vida. Muitas vezes maiores ou menores. Mas Deus não nos promete vida sem problema. Promete? Não, Ele falou que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo por você. Estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Foi o que Ele falou. Aleluia. Sabe, nós vivemos numa geração chamada que é mimimi. Hoje não queremos que ninguém sofra. Ai, meu filho não pode sofrer. Porém, o sofrimento faz com que criamos cascas. Ei, o sofrimento faz parte da vida. Para que cresçamos. Como eu falei aqui, debaixo da árvore ninguém cresce, não. Então deixa ele crescer. É doloroso sim. Foi doloroso para nós, para minha mãe. Mas logo depois fomos fortalecidos. Então você vai ser fortalecido. Aleluia. Não dá moleza muito para ele não. Tem que passar por problema, dificuldade, para ele ver que a vida não é fácil não. Senão você vai ter problema amanhã. O sofrimento faz parte da vida, Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo por você. Jacobede buscou a Deus. Busca a Deus. Busca a Deus primeiro. Ela amava a Deus de todo o seu coração. Ela conhecia Ele profundamente, porque buscava o Senhor. Buscava a Deus todo dia. Sabemos disso pelo desenrolar da história. Quando vemos os impactos que a mãe dessas crianças teve na vida dos seus filhos. O desenrolar da história fala isso. Então essa mãe não deixou os problemas o dominasse, que os problemas o dominasse. Não deixe os problemas dominar a tua vida, não. Não deixa. Ela orou, ela buscou o Senhor e procurou soluções. Muitas vezes ficamos tão cheios de problema que passamos a não olhar mais para o lado, nós só olhamos assim, não conseguimos ver mais nada, nós só conseguimos ver problema, a mãe só vê problema. Não consegue ter um discernimento. Não buscamos solução, não busca. Muitas vezes não busca solução através dos conselhos que dão. Ou pela leitura da palavra, o melhor conselho é esse. Se não conseguir esse, tem os pastores, tem a liderança. Mas muitas vezes não procuramos. As pessoas não procuram. Ou se procuram, não põem em prática o que foi aconselhado. Está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Então procura uma pessoa madura, uma pessoa de fé, uma pessoa que já passou por grandes problemas e se orienta com ele e põe em prática os conselhos dados. A pessoa não põe em prática, não ora, não busca. Talvez você esteja passando por esse problema, talvez você está passando por uma grande angústia aí e não consegue ver uma saída. Está sem saída, não vejo solução. Mas tem solução.
tem a palavra, tem a oração, tem os irmãos que podem aconselhar, precisa pôr em prática. Então, se você não procurou alguém maduro na fé, procure, fale com ele, coloque em prática aquilo que foi orientado. Sabe quem que orientou Jacobede? Espírito Santo. Vai lá, faz um cesto, faz de juco, betuma por dentro e por fora, coloca o menino no rio. Você teria coragem de fazer? Será que eu, se fosse mãe, teria coragem de fazer? Colocar aquele menino formoso, bonitão, de 3 meses, no rio? Mas Deus tem propósito. Era Deus que estava mandando. E é Deus que está falando comigo e com você nesta manhã. Aleluia. Então, minha irmã, meus irmãos queridos, aprenda a entregar tudo nas mãos de Deus e descanse. Simples assim. Temos que ter fé e confiança em Deus. Olha só. Mesmo em meio ao perigo, à incerteza, a mãe de Moisés não teve outra alternativa a não entregar o menino para Deus. Não tinha saída. Um exemplo de confiança: toma, Senhor, esse menino em tuas mãos, cuida dele, porque para mim já deu, eu não consigo fazer mais nada. Então é hora de entregar a Deus os seus problemas, suas dificuldades. No momento em que a circunstância foge do controle, irmão, de vez em quando foge do controle da nossa mão, foge. E aí? Então muitas vezes aqui, o momento que a circunstância foge do nosso controle, é hora de entregar a Deus. Ele tem a melhor maneira de trabalhar, de agir. Nós somos seres humanos, somos limitados, porém Deus, não tem dificuldade para Ele, não tem impossível para Deus. Então entregue tudo na mão dEle, deixa Deus fazer. Você serve um Deus fraco? Não, você serve um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Segundo ponto, Joquebede construiu um caráter de honra nesse menino. Construiu um caráter de honra. Ele tinha consciência, porque Moisés já estava grandinho. Ela tinha consciência de que Moisés estaria com ela por pouco tempo. Olha só, tinha consciência disso. Ele vai estar com ele por pouco tempo. Depois ele vai ter que ser alguém. Você não cria filho para você, você cria filho para o mundo. Casou, já era, vai dar seus pulinhos. Então Joquebede sabia que ele tinha o filho por pouco tempo. Olha só, nesse pouco tempo, a mãe dele conseguiu formar um caráter no coração de Moisés, um caráter de homem, de lutador, que Deus sabia, ela sabia que Deus tinha um propósito especial para Moisés, porque o Espírito Santo toca no teu coração, sim ou não? Tem pessoas aqui nessa igreja que veio conversar conosco, pastores: olha, tem um propósito no meu coração, Deus está falando assim comigo, você isso amanhã. Deus fala, e nós sabemos que tem pessoas aqui que vai ser missionários para pregar a palavra do Senhor, vai ser pastores de jovens para trazer as pessoas para cá. Então Deus tem propósito, e a mãe sabe disso, só que ela trabalha em silêncio, mulher valorosa, uma mãe valorosa, trabalha em silêncio ali, corajosa, porque amanhã vai saber o que vai acontecer. Então valorize sua mãe de novo, valorize ela, viu, como você nunca valorizou. Mãe é uma só, então ame ela, valorize ela. Aleluia. Entrega para Deus, porque ela está construindo uma pessoa de caráter, viu? Passou o caráter dela para você, então ame ela. Nesses poucos anos que Joquebede conseguiu firmar no coração de Moisés que ele havia sido escolhido por Deus, durante esse curto período, Joquebede ensinou a história do povo hebreu para ele. Então você que tem filho pequeno, instrui o menino, coloque a história de Jesus na vida dele, forme o caráter dele, fale de Jesus para ele, fale da história dos hebreus para ele, coloque a Bíblia em ação na vida dele. Você que tem o bebê pequeno aí, ensina o menino, você já vai formar um caráter no coração. Mas ele é pequenininho, 2, 3 anos, aí sim, é agora sim que tem que ser feito, é agora sim que ele entende as coisas. É agora sim que ele vai entender o que Deus tem para ele.
Desde que você ensine, fala, olha, Jesus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Amém, irmãos? Está aqui ainda, como diz o pastor. Então, durante esse curto período aqui, ó, Joquebede ensinou a história do povo hebreu, né? Tornando assim um homem de caráter. Olha só, um homem responsável. Joquebede usufruiu muito bem no tempo que teve com Moisés. Então usufrua do seu filho. Curta seu filho também. Porque com o tempo ele vai casar, ele vai embora. Ele vai com a amada dele, o amado dele. Então, né, instrui. Curta esse momento. Porque depois não é mais seu, não. É dela, ou dele. Né, tia D? É exatamente assim. Você vive mais lá do que na casa da mãe e do pai depois. Entende, irmãos? Valorize. Valorize o que você tem. Valorize. Aleluia. Então formou o quê? Um caráter nele, em Moisés. Então ela usufruiu de tudo aquilo que Moisés tinha. Curtiu o menino, né? Aí entregou para a filha de Faraó, onde seria treinado, né? Lá no palácio, para ser um libertador, irmão. Você sabe o que seu filho vai ser? Sabe. Sua mãe sabia o que você ia ser, pastor? Viajar não sei quantos países? Não sabia. Mas Deus tinha um plano. A minha mãe sabia lá debaixo do pé de café, de pé de, sei lá do que eu ficava lá, debaixo da terra, comendo minhoca, não sei como é que era lá, dentro de uma caixa, jogada na roça, comia minhoca lá, sei lá o que eu comia. Minha mãe sabia que eu ia estar aqui hoje, mesmo meio analfabeto, meio gaguejando, mas falando da palavra do Senhor, não sabia. Então Deus tem um propósito na vida, na tua vida. Deus tem um propósito na vida do teu filho. Daquele que vai vir ainda, Deus tem propósito, aleluia, aleluia. Então os primeiros anos da vida de uma criança são de grande importância, viu? Os primeiros anos na vida de uma criança é de grande importância, pois é nesse período que é formado o caráter e a identidade dela. Então ensine, irmãos, forme o caráter dela nesse momento, aleluia. Terceiro, faça o que tiver em alcance. Faça o que tiver em alcance da tua mão e Deus se encarregará do restante. Você crê nisso? Imagine quão grande dor, né, a mãe de Moisés enfrentou, como todas. Ela poderia ter entrado numa depressão, sim ou não? Ela poderia ter chorado o tempo todo, dia inteiro, mas ela abriu mão e confiou no Senhor. Então confia nele. Confia no Senhor. Mas não, Joquebede fez o quê? Escolheu confiar no Senhor. Ela não confiou em homem, ela não confiou em ninguém. Ela simplesmente colocou o cesto no rio e confiou no Senhor, que Ele estava no controle. O que ela não podia fazer, Deus ia fazer. O que você não pode fazer para o teu filho, Deus vai fazer. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele vai fazer por você. Por nós. Quando ela colocou o seu filho no cesto, ela solta as margens do rio, Deus se encarregou de cuidar do menino, sim ou não? Foi Deus que cuidou dele ou não foi? Foi. Estava lá à deriva, sem saber para onde ir. Portanto, não fique pasmado, mãe, com o seu filho, viu? Não fique pasmado no meio do caminho. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele com certeza, e a vitória vai ser garantida. Então nós temos que confiar, irmãos. Mães queridas, você tem que confiar que Deus tem propósito. Independente da circunstância, Joquebede deixou um legado. Então deixa um legado aí, ó. As ações dela, né, parecem pequenas no momento, mas tiveram um grande impacto profundo na história da salvação. O impacto profundo na história do livramento do povo de Israel. Joquebede nunca ia imaginar que Moisés ia ser um grande libertador, mas foi. Libertador do povo hebreu. Então, se você não sabe o que seu filho vai ser, confia no Senhor que grandes coisas o Senhor vai fazer por ele, independente da situação. Hebreus 11, 23, olha o que diz. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido,
Foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Está em Hebreus, deixou um legado, é uma pessoa diferenciada, então cria um legado para o seu filho. E você, filho, honre sua mãe, que hoje é o dia dela, faça o melhor por ela hoje. Os pais de Moisés viveram um tempo de grande perseguição, onde Faraó havia decretado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Os pais não se desesperaram, porém agiram à fé. Haja fé e ande pela frente. Haja fé e ande na frente. É pela fé que nós conseguimos. Confiar em Deus para protegê-lo, mesmo diante de um decreto real. Você já parou para pensar? Mas foi um decreto. Vamos decretar aqui, ó, a partir de hoje, todos os recém-nascidos vão morrer todos. Pegar o seu filho aí de 2 anos, que não tenha nem 3 anos ainda, e vai morrer, vai jogar ele lá no rio, Tietê. Para pensar. Que sofrimento é esse? Então hoje vivemos num mundo com seus próprios desafios e decretos, sim ou não? Não tem um monte de decreto hoje? Desafios hoje? Aqui no sentido figurativo aqui, ó, pressões sociais, dificuldade financeira, doenças, injustiça, perda, violência, a mesma coisa. Estamos vivendo num mundo assim hoje. Tem muita gente perdendo seus filhos aí na violência. Sim ou não? O mundo não está diferente daquela época não, só que a violência hoje, né, a circunstância hoje é diferente. Então, assim como os pais de Moisés, somos chamados para agir a fé diante das dificuldades. Haja a tua fé, você que está nos vendo. Para que ficar chorando no canto, entrando em depressão? Haja a sua fé diante da dificuldade. Confia que Deus está presente na sua vida, né? Que Ele tem um plano mesmo quando a situação parece desesperadora. Não tem tempo que é assim? Não tem tempo que dá vontade de sair correndo? Sumir? Joquebede arriscou a sua vida para proteger a vida do seu filho. Ela viu um valor naquele bebê, pois filho é herança do Senhor. Filho é herança do Senhor. Então hoje nós vivemos numa sociedade que não valoriza a vida, sim ou não? Não valoriza. Está nem aí com nada. Talvez um cachorrinho vale mais do que um bebê. Então não estão valorizando a vida. Especialmente em seu estágio vulnerável, pequenininho. Todo mundo quer tirar onda, proveito. Por isso, exemplo do pai de Moisés nos lembra a importância de proteger e valorizar a vida. É exemplo que Joquebede deixou aqui. É um exemplo que essa mãe deixou aqui para nós. Para que nós possamos valorizar a vida. Por isso nós, igreja do Senhor Jesus, devemos ser defensores da esperança. Lutar por um futuro onde a vida seja preservada. Lutar pela vida. Fazer o melhor. Homens de hoje têm que ter caráter que não está tendo. O caráter dos homens, das crianças hoje, está sendo tirada. Por isso que está vivendo essa juventude aí, toda mimimi, não pode nada, não quer sofrer, quer tudo na mão. Ô irmão, pelo amor de Deus, como diz o pastor Wanda. Ensina teu filho que há problema assim a vida. Sim ou não? Meio mãe. Fala para ele, ó, aqui é assim, ó, a mamãe sofreu assim, ó. A vida não é fácil não. A vida tem problemas, mas a vida também tem soluções. Aleluia. Então vamos preservar a igreja Casa Forte. Vamos fazer homens e mulheres diferentes, corajosos como Joquebede, com essa mãe de Moisés. Joquebede foi isso, forte, corajosa, usou a fé, não se intimidou com a violência, nem com o que falavam para ela, nem com os soldados que estavam à volta da sua casa, escutando o choro do bebê para matá-lo, o bebê. Mas ela foi corajosa, foi instruída pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida do filho. Olha que lindo, você crê nisso? Que Deus tem um propósito na vida do teu filho? Crê nisso? Ei, então toma posse disso, Deus tem um propósito. Houve um profeta bem conhecido sobre os filhos de Israel, que Deus havia dito a Abraão que seus filhos seriam escravos. Uma promessa.
Mas Deus os libertaria e os traria de volta para a terra prometida. Teu filho está meio perdidão aí? Ei, Deus prometeu aqui, ó, vai vir para a terra prometida. Vai vir para a terra prometida. Eles tinham certeza que alguém seria escolhido para libertá-los. Aquele povo lá, o povo de Abraão, tinha certeza que alguém ia libertar eles da escravidão. Quando Moisés nasceu, Joquebede entendeu que Deus tinha um chamado para o seu filho. Aleluia, olha que lindo. Deus tem um chamado para o teu filho, independente das circunstâncias. Ah, pastor, você não sabe como é que está o negócio aqui. Mas Deus tem um propósito para ele. Ei, filho, então honre a tua mãe. Honre a tua mãe. Aleluia. Tendo em mente isso, ela levou o menino a sério. Ela levou muito a sério, né? A tarefa de criar e ensinar Moisés no caminho de Deus. Entende, irmãos? O que Deus está falando? A mãe de Moisés levou a sério ensinar o caminho de Deus, o Deus verdadeiro, poderoso de Israel, porque ele ia ser formado no palácio com o faraó, ele ia, né, ser ensinado com outros deuses, outro tipo de cultura, mas já estava formado o caráter de Moisés, porque a mãe dele o formou. Então ensina o menino, fale para ele, como é que é o beabá, como diz aí. Aleluia. Por isso, irmãos, nós temos que, a Bíblia é maravilhosa, ensina o menino o caminho que ele deve andar, mesmo quando ele ficar velho, não vai esquecer, mas ele vai se arrepender e vai voltar aos pés do Senhor, vai pregar a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Então, tendo isso em mente, ela ensinou. Porém, nesses poucos anos, Joquebede conseguiu formar no coração de Moisés que ele havia sido escolhido com um propósito especial. Como é que pode isso? Pouco tempo de ensinamento, Moisés entendeu que ele tinha um propósito. Gago, não sabia falar, falava melhor que eu, ele, mas não sabia falar, né? Gago, falou, não, manda meu irmão para falar comigo, né? Mas Deus tinha um propósito, para Moisés. Mamãe, Deus tem um propósito para a vida dos teus filhos, amém? Você crê nisso? Talvez você não esteja entendendo os planos de Deus em meio às dificuldades, mas pode confiar que Ele está trabalhando para um bem maior. Ele trabalha para um bem maior, mesmo que você não esteja enxergando, é porque é pela fé, coisas que vão acontecer, você tem que crer que vai acontecer, pela fé. Hebreus 11, 6, aqui, está aqui. Sua fé em Deus é recompensada, Hebreus 11, 6, olha aqui, diz lá, Hebreus 11, 6, estou encerrando, viu? Sua fé em Deus é recompensada. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Você tem fé? Se você não tiver, você não está agradando a Ele, não. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível você alcançar as coisas. Sem fé é impossível você colocar teu filho no cesto e colocar ele no rio. Sem fé é impossível você criar o teu filho com caráter e soltar ele para o mundo. Você tem que ter fé e instruir o menino no caminho que ele deve andar. Podemos tocar o coração de Deus com a nossa fé, sim ou não? Como é que você toca o coração de Deus? É pela fé, seguido pelas obras, Joquebede fez o quê? Agiu a fé e fez o barquinho lá, o cesto, e colocou ele no rio, pela fé, sabendo que algo ia acontecer. Amém? Joquebede, quando colocou sua fé em ação, ela tocou o coração de Deus, e foi onde obteve a resposta para o seu grande dilema, para a sua grande dificuldade, para a sua grande angústia. Além de ter o filho salvo da morte, ela ainda ganha um salário para cuidar do menino. Isso que é muito lindo, né? Deus faz um projeto no deserto. Vai lá, cuida do seu próprio filho. É coisa de Deus. E eu vou te pagar o salário ainda. Aí depois eu adoto ele. Aí ele vai ser instruído aqui no palácio para ser um grande rei, um grande faraó. Achava ela. Porém não. Criou um grande libertador do povo hebreu. Olha que maravilha.
É Deus que faz, irmãos. É Deus que faz. Aleluia. Deus não deixou passar despercebido. Sua fé foi grandemente recompensada, porque creu e confiou no pastor Cláudio e pastor Ângelo, no pastor Wander. Não. Foi recompensada porque creu no Deus do impossível, irmão. No Deus poderoso, no Deus que pode todas as coisas. Então ela esperou e confiou. Concluindo aqui, sobre a história da mãe de Moisés, Joquebede realmente deixou um grande legado para as mães. Sim ou não? Você se inspira nela ou não? Você inspira nessa mulher corajosa, que usou a fé? Então deixou um grande legado para a mãe, para as esposas, para as servas do Senhor, para nós. Deixou um grande legado. Não importa qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando, coloque a sua fé em ação. Não tem outra maneira. Se você não colocar a tua fé em ação, nada vai acontecer. Não fique paralisada pelo medo, nem deixe a angústia invadir o seu coração. Não. Se você fizer a sua parte, Deus se encarregará de fazer a dele com certeza, irmãos. Então todos nós somos desafiados hoje a viver uma fé que não se intimida diante da dificuldade. Temos que usar fé para não se intimidar diante da dificuldade. Essa mãe é um grande exemplo. Deixou a sua marca não em seu nome, mas no seu filho Moisés. Ninguém fala dessa mulher, mas Moisés é falado. Até em Hebreus é falado de Moisés. Então cria um legado, deixa um legado para o teu filho. Do mesmo modo, todas as mães deixam a marca em seus filhos, formando caráter, personalidade, temperamento e espiritualidade. Então deixa um legado para o seu filho. E você, filho, ame sua mãe. Faça o que você nunca fez por ela, porque amanhã vai ser tarde demais. Amanhã, quando estiver lá, naquele lugar que você sabe, assim, é tarde demais. Então valorize ela hoje, porque depois vai falar, podia ter feito mais, podia ter feito melhor, podia isso, eu podia aquilo. Tarde demais. Hoje, faça o melhor para sua mãe. Amém? Era isso que o Espírito Santo tinha para nós. Nós vamos agora ter o quê? Uma apresentação ainda das crianças. Que Deus possa ter falado com você. Eu fiquei assim, bastante comovido com essa história. Que a gente vai lá, eu sou pescador, gosto de ficar na beira do rio. Eu sei os perigos que tem na beira do rio, os perigos que tem no rio. Se cair ali já era, quem não sabe nadar. Imagina um bebê. A coragem de uma mãe. O que uma mãe faz pelo filho? Que sofreu pelo filho. Entende, irmãos? Então ponha isso no seu coração, grave isso no teu coração, que Deus tem o melhor para as mães da Casa Forte. Amém? Vamos ficar de pé? Agora nós vamos ter uma apresentação das crianças aí. Alguém precisa de alguma oração? Tem alguma mãe sofrendo aí, uma angústia terrível? Se precisar, vem aqui, nós vamos orar por você. Tá, vai ter um louvor, depois vai ter a apresentação das crianças aí. Alguém precisa de uma oração? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esta mulher, Pai, mãe de Moisés, que deixou um legado para todos nós, para todas as mães, para todas as mulheres. Que o Senhor venha abençoar grandemente a cada uma delas, Senhor. Toca em cada coração, Deus. Fortaleça, Senhor, essa mãe que está angustiada, que essa mãe que está triste, que essa mãe que está sem direção. Que o Senhor venha, Pai, fazer como fez com Joquebede. Venha dar uma luz, Senhor, para essa mãe, Deus, para que ela possa trilhar os teus caminhos. Que o Senhor venha dar fé, entendimento, que ela possa realizar o desejo do coração, que ela possa achar uma saída, Senhor, para esse problema que ela está enfrentando. Oh Deus, são tantas mães hoje, Deus amado, que enfrentam problema e dificuldade com seus filhos. Então abraça cada uma delas, toma elas em tuas mãos. Nós cremos no poder, como o Senhor foi com aquela família, como o Senhor foi com Abraão, como o Senhor foi com a mãe de Moisés. Ó Pai, seja com cada mãe da igreja Casa Forte, com cada mãe que nos está nos ouvindo hoje. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de termos, Senhor, exemplos de mães que foram corajosas para fortalecer a cada uma delas nos dias de hoje. Te louvo e te agradeço pela palavra, que o Senhor continue falando, que nós tenhamos um ótimo dia das mães, em nome de Jesus Cristo. Te louvo e te agradeço. Vamos louvar o Senhor com o hino e depois temos a apresentação das crianças aí, amém? Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha mãe, que o Senhor abençoe a vida dela. Toma ela em tuas mãos, abraça, Senhor, ela.
Te louvo e te agradeço por ter uma mãe maravilhosa, que me instruiu no teu caminho. Então, em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Obrigado, Senhor. Louve a Ele, irmãos. Agradeça a Deus. Aleluia. 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 É, Deus, verdade. Oh, Espírito Santo, abençoe cada mãe, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, mãe. Aleluia. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. Ei, aleluia. E ficar feliz. Ei, Deus amado. Eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, Senhor, aleluia, verdade. Eu tenho você. Oh, Espírito Santo. Eu vaguei mundo afora, Aleluia. encontrei o que tenho agora. Eu Obrigado, tenho Senhor. você. Obrigado, mamãe, aleluia. Só faltava eu perceber. Ei, aleluia. Ei, Senhor. Ah, Jesus, Jesus. Que eu não tenho nada sem o teu amor. Oh, Jesus, te amo, Senhor. Nada mais me importa, só o teu amor. Aleluia. Me encontrou, sarou minhas feridas. É verdade, E me Jesus. trouxe de volta pra casa, de volta pros seus braços de É, Deus. eu só tenho. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você está com a sua mãe aí? Queria que você desse um abraço nela agora, sua mãe. Tua mãe está aí? Dá um abraço nela. Dá um beijo nela. Fala que você ama ela, que ela é especial para você. Dá um abração nela aí. Um abraço de filho mesmo. Agradeça a ela. Ela é maravilhosa. Aleluia. Agora as criançadas. Pode sentar, irmão. Aleluia. Acho que tá ali. Paz, igreja, bom dia. Aleluia. Deus abençoe as mamães que estão aqui, as que nos assistem. Uma pequena homenagem com as nossas crianças para vocês, para as mães merecedoras. E vamos lá? Agora faço para a tia. Ser mãe é um dom de Deus. E não é por acaso que a palavra de Deus compara o amor de Deus com o amor de uma mãe. Pois este amor é gerado de forma incondicional. A palavra filho ou filha, também tão pequena,
mas com significado imenso e valioso, pois filhos são herança do Senhor. E há tantas mães, as mães que geram em seu ventre, as mães que geram em seu coração, as mães de leite, as mães de consideração, as mães que eram tias, as mães que escolhem e as mães que são escolhidas. As mães que aprenderam a amar e lidar com um amor que é transmitido por um desenho, por um abraço ou por uma puxada de mão. E por um amor que é visto e sentido por um olhar. E há mães que já estão com o pai, mas que a lembrança e a presença são fortes e vivas em qualquer coração. São mães também, tem tantos tipos de mãe. Aleluia. As mães que são amorosas, carinhosas, bravas quando é necessário. Há mães que são amigas, parceiras. As mães que são pacientes, até que perdem a paciência. Há mães que fazem o possível e o impossível por amor. Mas tudo isso faz parte do amor incondicional de uma mãe. Vamos ver mais um pouquinho dos tipos de mãe? Uma pequena peça. Vamos lá? Vamos. Aquela mãe que para ela seu filho será sempre um bebê. Paz. Ai, meu amor, vem aqui com a mamãe. Oi, filha, vocês já chegaram? Ai, filha, vocês são tão lindas da mãe. Mãe, a gente já é grande. Ai, mas pra mim vocês vão ser sempre meus bebês, meus tesouros. Coisa mais linda de Jesus, mãe. Oh, meu Deus. Aquela mãe que é super protetora. Ô mãe, a gente pode jogar bola com os irmãos da igreja? Ai, filho, brinca aqui mesmo no quintal, tá bom, não precisa sair, ir pra longe. Ah não, todo mundo vai, por favor. Ai, meu Deus, ó, tá, eu vou ir, mas você me passa a mensagem assim que você chegar, tá bom? Vai com seu irmão, toma conta dele, tá? Tá bom. Ai, já passou 2 minutos. Ai, Jesus, não, 5, eu vou ligar. Filho, já chegou, filho? Ai, tá bom. Ó, escuta, tem alguma mãe aí para trazer você de volta? Senão a mãe vai te buscar, filho. Ai, tomara que ele pede para mim buscar ele. Filho, tá, então tá, meu filho. Tá bom, fica aí, tá bom? Qualquer coisa você liga para mim. Ó, não fala com ninguém, não dá atenção para ninguém, filho. Tá bom? Ó, põe a blusa que vai mudar o tempo. 5 horas aqui. Beijo, filho, beijo. Ai, Senhor, abençoe meu filho, Pai, protege ele. Deixa nada acontecer com ele, não, filho. Livra ele, Senhor, todo machucado ali no futebol, Pai. Ai, amém, Jesus. A mãe Nutella. Oi. Ô mãe, meu irmão se machucou. Ai, filho, você caiu. A mamãe não falou que você ia cair, filho. Ai, a calça, filho, novinha. Pega o algodão para a mamãe. Vamos passar aqui, Jesus. Ó, senta ali um pouquinho, estica essa perna, tá? Senta aí. A mãe Raiz. Ô mãe, Que é? o irmão se machucou. Hã? O irmão se machucou. Não falei? Eu falei que você ia cair. Falei que você ia se arrebentar todinho no chão. Ó, olha só. Se tivesse aqui o metiolate que tinha no meu tempo, você ia ver o que é bom para tosse. Pega o álcool lá, vai. Vamos limpar isso daí. Não, vamos limpar. Pronto, meu filho, tá pronto para outra. Vá brincar com seu irmão, vá.
A mãe paciente até que perde a paciência. Cozinhando, a mãe. Ô filho, faz favor, recolhe esses brinquedos aí que a mãe já vai limpar aí também, tá bom? Calma aí, um pouquinho só. Filho, recolhe aí, filho, por favor, a mãe já vai limpar aí. Mais 5 minutinhos. Filho, com amor, recolhe os brinquedos, para de jogar, recolhe os brinquedos. Calma, deixa acabar a partida. 1, 2, 3, já falei para recolher os brinquedos, pelo amor de Deus, gente. Pode vir, você vai falar. Aquela mãe que faz 1001 coisas. Oi, mãe. Oi, bom dia, Pai do Senhor. Tô corrido, mas pode falar. Ai, mãe, a gente tá loucura do dia, né? Já levei a Maria para a escola, falta o João. Vou trabalhar ainda, mãe. Se der, vou para academia. Mãe, Deus ajuda a gente. Corrido, mãe, muita corrida. Fica aqui, filho, fica aqui que a mãe já vai servir o almoço. Tá bom, mãe. Beijo, mãe, beijo. Criança, seu pai tá ali, por que você não pede ajuda pro seu pai, meu Deus? Fica me chamando, Senhor. Fica aqui, meus amores. Pode ficar aqui. Mamães queridas, vocês são importantes a cada momento. Sabemos que vocês fazem de tudo por cada criança, por cada filho, filha. Assim como o amor do Senhor é por nós também. Vamos lá? Sabe, mãe, aquela canção de Nina, eu nunca cansei e nem vou cansar de escutar. Eu sei que deixou de dormir pra me embalar, mas eu não paro de crescer, não sou mais um bebê, e agora sou eu que canto pra você. Oh, mãe, me balança mais um pouco, que eu durmo mais um pouco. Eu te amo de montão, da lua até o chão. Oh, mãe, eu sou seu grude no pescoço, o seu denguinho mais gostoso. Eu te amo de montão, da lua até o chão. Tum-tum do meu coração, tum-tum do meu coração. Sabe, mãe, aquela canção de Nina, eu nunca cansei e nem vou cansar de escutar. Eu sei que deixou de dormir pra me embalar, mas eu não paro de crescer, não sou mais um bebê, e agora sou eu que canto pra você. Oh, mãe, me balança mais um pouco, que eu durmo mais um pouco. Eu te amo de montão, da lua até o chão. Oh, mãe, eu sou seu grude no pescoço, o seu denguinho mais gostoso. Eu te amo de montão, da lua até o chão. Tum-tum do meu
de dormir, você não resistir. Tá mais que bem-vinda, de beijinhos me cobrir. Tum tum do meu coração, tum tum do meu coração, tum tum do meu coração, tum tum do meu coração. Uhul! Ai, crentaiadinha. Aleluia. Graças a Deus. Amém, igreja. Ficar de pé. Bom, tem recado? Tem recado com a Jéssica. Vamos ficar de pé. Tem recado.